São João chegou, meu povo, e com ele tanta coisa boa junta. Vai para o lado, se liga no mestiço da batida do cavaco. É milha, canjica, é fogueira, é forró, é chachado. Mas você já parou pra pensar de onde veio tudo isso? É claro que até no São João, um dia tudo era mato. E aqui, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que foi incorporado à tradição do São João até que se comunicasse com o dia de hoje e fosse essa festa linda que a gente vive. Vem comigo, roda a vinheta. Fala, destravados, Rafael Stefano aqui, sou professor de oratória e como vocês sabem, esse é o canal Fala Sem Trava. Aqui no Fala Sem Trava você aprende tudo o que precisa para se tornar um comunicador de alto nível, muitas vezes com a cabeça bem aberta para aprender de comunicação daquilo que você menos espera. Então, se você não quer perder nada, se inscreva no nosso canal, toque no sininho da notificação e vem com a gente aprender uma coisa nova sobre comunicação. E falar de festa junina é, claro, falar de tradição. Afinal, a tradição é uma comunicação que ultrapassa as gerações. Vem de pai para filho, de avô para pai, de bisavô para avô, etc. Ou seja, a gente não poderia tratar com menos rigor a tradição, porque afinal a tradição é comunicação. É verdade. A gente com a tradição consegue se comunicar com os nossos antepassados e isso é muito legal. Quando a gente fala de festa junina, por exemplo, a gente lembra dos nossos pais e avós que faziam muito daquilo que a gente faz, que curtiam essa festa da mesma forma que a gente curte hoje. Sei. E embora a gente tenha uma sociedade ocidental que meio que cultua muito pouco a sua história, vai perdendo muitas vezes com o passar dos anos e das décadas as tradições, a gente ainda percebe que tem muita coisa que está muito viva no nosso meio. E na festa junina, então, isso é muito mais evidente, porque afinal tem muita coisa que a gente faz que às vezes tem 500, 700 anos de tradição. E a gente vai tratar da origem de cada uma dessas coisas. Afinal, a gente está aqui para aprender mais e para se comunicar melhor. Fala, direto no como. Para começar, a gente tem que começar falando da quadrilha. E se você pensa que a quadrilha é uma invenção brasileira, você está bem enganado. A quadrilha nasceu na Inglaterra em meados do século XIII, como uma dança da nobreza. Então, toda a corte se reunia para ver os nobres dançando a quadrilha. Essa tradição saiu da Inglaterra e foi para a França, onde a quadrilha foi chamada de quadrille. Repete isso aí, por gentileza. Quadrille. E essa tradição foi trazida pelos portugueses para o Brasil. É muito interessante que a gente vai percebendo, por exemplo, termos que se usam na quadrilha que meio que não se aplicam à língua portuguesa, como alavantu, anarrier, que são termos franceses. Daí essa relação da quadrilha francesa para a quadrilha brasileira. E aí, como todo bom brasileiro, a gente gosta de melhorar as coisas. E eu vou dar uma declaração polêmica. Tudo que vem para o Brasil, a gente melhora. O sushi daqui é melhor, a pizza daqui é melhor, o estrogonofe daqui é melhor, o cachorro quente daqui é melhor. E se você não gostou, o problema é seu. A quadrilha brasileira tem o forró, tem os festejos dos santos, tem a brincadeira e a vida na roça. Ou seja, a quadrilha ganhou uma cara completamente diferente da quadrilha francesa. E a fogueira, hein? A fogueira tá queimando em homenagem a São João. Ou seja, a gente precisa falar da fogueira porque faz muito parte da nossa cultura. Tá pegando fogo, bicho! E aí, quando a gente fala da fogueira, a gente vai trazendo duas tradições um tanto diferentes. A primeira tradição é uma tradição politeísta da Europa, onde as pessoas acendem a fogueira para agradecer as colheitas e, ao mesmo tempo, espantar os maus espíritos. E aí também existe essa tradição judaica, onde geralmente você se comunicava com os povoados vizinhos fazendo uma fogueira. E existe a tradição de que, para Isabel e Zacarias anunciar que João Batista tinha nascido, eles acenderam uma fogueira. Caracas. Logo, eu te convido a escolher qual das duas tradições você acha melhor, porque afinal, os portugueses trouxeram essa tradição para o Brasil e ela ficou. E o milho? Ah, o milho.
Quanta coisa boa você nos traz, meu querido milho. Canjica, pamonha, cozido, assado, cuscuz, 40, fubá, munguzá. Acho que já dá pra comer, não é? Que aí tanto faz para você escolher salgado ou doce, os dois ficam uma delícia. Que aí existe até uma diferença. A nossa canjica é muito parecida com o curau de vocês do Sudeste. Ao mesmo tempo, a canjica de vocês, para nós, a gente chama de munguzá, ou manguzá, ou mucunzá. Também tem muita tradição por trás do verdadeiro nome. Eu conheço por munguzá. Você conhece pelo quê? Já coloca aqui nos comentários. E aí essa resposta tá meio que na cara, né? Porque, afinal, o milho é o fruto da colheita desse tempo. E aí a tradição do que fazer com o milho foi vindo de um lugar ou de outro. Seja dos portugueses, dos europeus de uma maneira geral, seja dos próprios indígenas, dos escravos. Ou seja, muita coisa daquilo que a gente consome no milho é uma verdadeira salada de culturas. E isso no Brasil é fantástico. Aqui é do Brasil sempre, tem que respeitar nós. E é claro que a gente não pode deixar de falar do forró. Mas qual a origem real do forró? Não sei, só sei que foi assim. E a gente pode contar também duas tradições que, de certa forma, a gente fica meio que sem saber qual das duas é a mais correta, mas a gente expõe aqui. A primeira aqui, em meados do século XIX, a mistura de um pouco de cultura indígena, também um pouco de africana, e ao mesmo tempo unido a danças portuguesas, danças gregas, etc. Foi juntando tudo e fazendo o que a gente começou a chamar de forró bodó. Daí, do forró bodó, você corta essa palavra na metade e se tornou o forró. É mesmo, é? A outra origem é que existia uma companhia ferroviária aqui no Brasil chamada de Great Western, onde os ingleses vieram construir as ferrovias do nosso país, e aí também existiam essas festas que, de certa forma, tinham um cunho popular para todos, e aí o termo for all, que quer dizer para todos, de for all, acabou se tornando o forró. Porque afinal foram surgindo os trios pé de serra, que era onde geralmente se tocava o forró, nas festas juninas. E aí no trio pé de serra a gente encontra a sanfona, que veio para nós através dos portugueses, ao mesmo tempo a zabumba e o triângulo, que trazem um pouco da nossa cultura rural e ao mesmo tempo um pouco da percussão africana. E mais pra frente entraram outros instrumentos também, como rabeca, como reco-reco, ou seja, tantas coisas que a gente foi incorporando e fez do forró esse ritmo fantástico que faz o nosso corpo se mexer. Se você já está gostando desse vídeo até aqui, eu já te peço, dá aquele like super especial. E eu quero fazer um adendo aqui. Eu quero te dizer que a gente está colocando aqui na descrição desse vídeo links de sites onde você pode aprimorar a sua pesquisa e aprender ainda mais sobre a origem de cada elemento das nossas festas juninas. Que lindo, cara! Que atitude! E os balões, hein? Balões que hoje só servem de decoração porque foram proibidos. Mas os balões surgiram na China antiga, que eram, de certa forma, mostrados como sinalizadores. Ou seja, se você estivesse no mar, se você estivesse em terra e soltasse um balão, você estaria sinalizando a sua localização. Essa tradição, de alguma forma, acabou chegando a Portugal e Portugal trouxe para o Brasil. E aí, como a gente sabe que antigamente a gente não tinha energia elétrica, o balão se tornava um sinal de iluminação e para coroar a festa. Hoje, claro, como a gente já falou, os balões são proibidos justamente pelo risco que eles causam, mas a tradição ficou e os balões decoram os nossos ambientes. E os fogos de artifício? Quem gosta de soltar cobrinha cega? Quem gosta de soltar chumbinho, ou estalinho, ou bombinha, chuvisco? Tanta coisa legal que faz com que as crianças também participem da nossa festa. De onde surgiram os fogos de artifício? Não sei. A tradição também remonta um pouco da China antiga, porque também a China tem um pouco de politeísmo e eles eram utilizados normalmente para espantar os maus espíritos. E aí, de certa forma, essa tradição chegou à Europa e da Europa veio para o Brasil. E a gente foi meio que adaptando essa compreensão dos fogos de artifício, e os fogos de artifício serviam para acordar São João. Ei, São João, estamos fazendo festa para você. E as bandeirinhas que fazem um telhado particular nas nossas festas de São João. Ei, coisa linda!
As bandeirinhas também remontam tradições europeias e, sobretudo, portuguesas, onde, geralmente, quando iam se festejar, principalmente os santos católicos, tinham as bandeiras dos santos onde se celebravam as suas festas. E aí, como a gente sabe, na festa junina a Igreja Católica celebra 3 santos: Santo Antônio, no dia 13 de junho, São João, no dia 24 e no dia 29, São Pedro. E aí, na nossa tradição, as bandeiras foram diminuindo de tamanho e se multiplicando pelas nossas festas. E as brincadeiras de São João? São João sem brincadeira não é muito legal, né? Pau de sebo, pescaria, correio elegante, barraca de beijo, prisão. Você já foi preso em alguma festa junina? Não. A brincadeira do pau de sebo, quem já tentou pegar uma nota de R$100 lá em cima do pau de sebo? É uma herança também portuguesa, trazida também com suas festas populares. Outras brincadeiras, de certa forma, remontam um pouco da vida na roça, da vida na zona rural. E aí, de certa forma, não pode faltar uma brincadeira dessa nas nossas festas juninas. É claro! E o chapéu, hein? Chapéu não pode faltar. E as roupas? Aquela roupa legal quadriculada, aquele remendo na roupa, não pode faltar também na festa junina. Ei, gostei. Eu vou ficar com esse chapéu até o final do vídeo, beleza? Pensa que é bonito ser feio? Então, a origem das vestimentas também remonta um pouco da Europa medieval, onde as pessoas mais simples não tinham dinheiro para vestir aquelas roupas bonitas, glamurosas, que a nobreza utilizava. Quando vinham as festas, de certa forma eles tentavam adaptar da melhor forma possível, seja com tecidos que eles dispunham mais baratos, como também aquele remendinho que não podia faltar para cobrir um buraco. Hoje, gente chique usa roupa remendada, chapéu de palha, e ainda pinta um dente e bota um bigode de caneta. E essa tradição, é claro, mostra um pouco da vida no campo, vida na zona rural, e que faz parte também dos nossos laços históricos. Por fim, e não menos importante, porque afinal não poderia faltar, a gente tem que falar da literatura de cordel, seja prosa, seja poesia, xilogravura, tanta coisa interessante que está naqueles livrinhos pequenos que estão no varal. É óbvio que sempre tinha um ou outro mais inteligente que fazia aquele jogo de palavras, e aí entra a nossa comunicação tão importante. Mas também essa tradição remonta um pouco dos trovadores portugueses, que cantavam suas histórias em feiras. Sabia não? E é óbvio que no Nordeste isso foi ganhando força e foi uma expressão da fé, uma expressão da poesia e, de vez em quando, uma expressão da vida alheia. Nisso também se encontram as muitas cantigas juninas, cantigas de roda, que de certa forma foram incorporadas da mesma forma que a literatura de cordel. O cordel e as cantigas fazem parte da alma poética do nosso povo e da nossa festa. O mais legal de tudo é perceber que a festa junina une gerações e mais gerações numa única celebração. E isso é nada mais nada menos do que comunicação. E uma comunicação que ultrapassa os séculos. Mas eu quero te ouvir, coloca aqui nos comentários o que é que você foi achando desse vídeo. Também fala um pouco se você já conhecia uma cultura ou outra, ou uma história, se tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, algo legal, ou uma receita. Bota uma receita de comida de milho aqui, que eu vou ser o primeiro a curtir. Coloca o que você quiser aqui nos comentários, porque eu quero saber. E se esse vídeo deixou você muito mais informado do que você estava, compartilhe esse vídeo com os seus amigos que precisam conhecer muito mais dessa história tão rica que são as nossas festas juninas. A gente fica por aqui. Um grande abraço. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Rapaz, esse chapéu ficou um pouquinho maior do que deveria, né? Tô parecendo mais um mexicano do que um matuto.